o nosso Deus. Muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth, eu sou esposa do Joaquim e missionária da PMT. E nós vamos estar falando essa noite sobre criacionismo, né? Nós não vamos estar falando sobre criacionismo e evolucionismo, não. Nós vamos estar falando sobre criacionismo. Para quem não sabe, eu sou física nuclear, eu sou da área de física médica em radioterapia, eu trabalho com tratamento de câncer. Muito bem, e nós vamos estar falando então sobre criacionismo à luz da ciência. E eu tenho algumas perguntas para a gente começar a nossa aula, ou a nossa classe, ou a nossa palestra nessa noite. Primeiramente, também eu quero agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui, ao pastor Reginei, ao conselho da igreja, ao conselho missionário, né, na pessoa da Viviane, que fez aí todos os trâmites para que nós pudéssemos estar aqui, todos os arranjos de horário e data e tudo, trabalhou muito. Muito obrigada também por isso. Então, eu tenho algumas perguntas. A primeira delas é o que é criacionismo? Creio que todos nós, aqui, crentes no Senhor Jesus, sabemos que criacionismo está relacionado à criação. Certo? Então, se nós cremos que o Senhor criou todas as coisas conforme Ele nos ensina em sua palavra, e conforme a irmã acabou de ler aqui, de que o Senhor Jesus estava com Deus, Ele era Deus, e que Ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele. Então, o criacionismo é porque nós cremos no ato de Deus criar todas as coisas. Então, todo crente deve, ou pelo menos deveria, ser criacionista. Tem 3 tipos de criacionismo e hoje eu vou falar do criacionismo bíblico. Então, o que é criacionismo? O criacionismo é uma fé? Já que eu estou falando de Deus, já que eu estou falando da Bíblia, o criacionismo é uma fé? Ou será que o criacionismo é uma religião? Ou uma ciência? Ou uma filosofia de vida? Ou ainda uma escolha, o criacionismo é uma escolha que nós fazemos pela fé, ou uma escolha filosófica que fazemos baseado em evidências científicas. Então, são perguntas que nós vamos tentar, ou vamos estar respondendo ao longo da nossa palestra. Muito bem. O que é criacionismo segundo alguns dicionários? O Oxford Languages diz que ele tem 2 definições, uma na área de teologia e outra na área da religião. Então, segundo o Oxford, na parte da teologia é uma doutrina, o criacionismo é uma doutrina baseada no Gênesis bíblico, segundo a qual o mundo foi criado por Deus a partir do nada. Então, você grave essa frase a partir do nada, que ela vai ser importante para nós esta noite. E na área da religião, ela diz, é a doutrina religiosa segundo a qual a alma de cada pessoa é criada no momento em que esta é concebida. No dicionário Michaelis, a doutrina o criacionismo é a doutrina ou teoria segundo a qual a matéria e todas as coisas e seres vivos foram criados substancialmente, como existem agora, por um Criador onipotente, a partir do nada, de novo essa frase, mantendo-se biologicamente imutáveis. É uma doutrina ainda, segundo Michaelis, é uma doutrina segundo a qual Deus cria imediatamente do nada uma nova alma para cada indivíduo no momento da sua concepção. O dicionário Merriam-Webster, ele diz o seguinte, o criacionismo é uma doutrina ou teoria que sustenta essa matéria, as várias formas de vida e o mundo foram criados por Deus do nada e geralmente da maneira descrita em Gênesis. Então, são 3 dicionários seculares e que dão essas definições para o criacionismo. Então, eu tenho a minha definição. A minha definição, criacionismo científico, bíblico, é uma religião
e uma escolha que fazemos ou pela fé ou baseada em evidências científicas, na qual nós cremos no Deus Criador de todas as coisas e revelada na sua palavra, a Bíblia. Cremos que a Bíblia, o criacionista também deve crer que a Bíblia é um livro escrito por homens, inspirado por Deus, infalível e inerrante. Mas, se nós falamos em fé, então o que é fé? Temos duas definições para a fé. A primeira é a fé popular. A fé popular, a fé que o mundo conhece, né? O que diz isso? Eu não sei se existe qualquer coisa. Eu não sei se existe. Mesmo assim, eu acredito que existe e isso me ajuda. É isso que o mundo diz sobre fé, né? Olha, eu não sei se existe, mas eu creio que existe e isso me ajuda, né? E nós temos a fé, que é pela definição bíblica, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Gravem essa frase, fatos que não se veem, é segundo a definição do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, eu tenho algumas evidências pessoais a favor do criacionismo. O que é que me fez crer no criacionismo, né? Eu parei para analisar, para fazer uma análise de toda a situação, de todo o meu entorno. Então, eu cheguei à conclusão de que eu fui gerada a partir do gênese do meu pai, no ventre da minha mãe. Eu sou formada de células. Os meus dentes são preciosos, esses dentes mesmo são preciosos, meus dentes são preciosos, os seus dentes são preciosos. Eu vejo, enxergo e observo, e eu tenho olhos e um sistema de visão incrível. Eu tenho a ajuda da paleontologia, a ciência, que me ajuda a crer no criacionismo. Eu tenho a física, que me ajuda a crer, que me trouxe ferramentas suficientes para que eu cresce no criacionismo. A arte, eu tenho a meu favor a literatura, eu acompanho algumas novidades, e o último argumento que eu tenho, porque eu sou criacionista, é que eu vou enfrentar a morte. Então, nós vamos discorrer durante a noite esses itens aqui, né, as evidências que eu consegui, as evidências pessoais baseadas na ciência, que eu tenho a favor do criacionismo. Bom, se eu sou criacionista e eu creio que Deus criou o mundo, conforme descrito no livro de Gênesis, então como foi que Deus criou o mundo? Foi através de todas as fórmulas de química, de física que nós conhecemos, Deus como físico e químico por maestria, Ele usou tudo isso para criar todas as coisas que existem? Será que foi assim? Bom, como é que nós cremos? Como é que nós cremos que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo através da sua palavra. Lembra lá nos dos dicionários que nós vimos as definições, que Deus criou o mundo através do nada? Não foi do nada. Não é a Bíblia que diz isso, né? Quem diz isso são os homens que escreveram, que estudaram a definição de criacionismo. Mas nós cremos que Deus criou o mundo através da sua palavra. Então, Deus criou reinos e os reis para esses reinos, né? Então, no primeiro dia, Deus criou a luz. Mas a luz, não a luz que nós vemos do sol. Deus criou a luz. Ele disse, haja luz, com a sua palavra. Não foi do nada, foi através da sua palavra. No quarto dia, Deus criou os reis para o dia. Deus criou o sol, estrelas e a lua. No segundo dia, Deus fez separação entre o firmamento e as águas. Então, no quinto dia, Deus criou as aves para as águas, as aves para o firmamento e os peixes para as águas. No terceiro dia, Deus fez separação entre a porção seca e a água. E no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e criou o homem. Então, esses são
os reinos que Deus criou e os reinos, né? É assim que descreve Gênesis. Nós cremos, então, através da sua palavra, nós cremos que o homem veio do pó, né? Tem outros dicionários que dizem que o homem foi formado do barro. Muita gente fala isso por aí, inclusive igrejas. Não, Deus não formou o homem do barro. Deus formou o homem do pó. Então, tem uma diferença grande, né? E, por último, nós cremos que a mulher, Deus criou a mulher do homem. Certo? Então, essa é a nossa confissão de fé para nós crentes que cremos no Senhor Jesus. Não tem como nós crermos no Senhor Jesus, querermos a sua salvação, que Ele doou para nós no Calvário, e crermos em um outro tipo de filosofia e fazermos a maior confusão na nossa mente. Essa confusão vai nos levar, cedo ou tarde, a uma decepção muito grande. E isso pode nos conduzir a uma depressão. Uma depressão emocional, uma depressão espiritual, qualquer coisa, isso não vai dar bem. Então, se nós cremos em Cristo, somos crentes em Cristo, professamos a nossa fé, fazemos parte de uma igreja de fé reformada, então nós não temos outra maneira de crer, a não ser de acordo com o que está descrito na Bíblia. Muito bem. Então, agora nós vamos passar para o criacionismo e as evidências científicas de que eu consegui. São muitas, são todas as áreas das ciências, todas. Mas eu trouxe só algumas aqui por causa do nosso tempo, né? E para que vocês também não se cansem. Mas todas as áreas das ciências nos dão subsídios suficientes para crermos no criacionismo. Então, a primeira é: as evidências científicas dependem da ciência, depende do conceito de ciência e depende da interpretação que se dá a essa ciência. Então, aí nós já começamos com alguns problemas. Como assim depende da ciência? Como assim depende do conceito de ciência? E como assim depende da interpretação? Sabe por que nós temos esses assuntos? Porque o método científico é baseado em observação. Observação. Então, primeiro eu observo um evento. A partir dessa observação, eu vou criar a minha hipótese para ser levantada. Então, primeiro eu tenho a observação, depois eu venho a hipótese a ser levantada, depois eu vou estabelecer a teoria que eu quero, ou que eu tinha em mente, mas baseada naquela observação. Então, é uma sequência, eu não posso pular aqui, né, e deixar lacunas. Bom, eu tenho que testar essa teoria, eu tenho que ver se existe na minha teoria, ou na teoria que estamos criando na ciência, algum ponto de falseabilidade, se em algum momento ela pode ser falseada. Obter os dados, através de quê? Através de experimento. Então, eu tenho que observar os dados e ver aí os resultados, interpretar esses resultados corretamente, repetir todos os experimentos, quantas vezes forem necessários. Então, depois de colhido de novo e analisar todos os dados, então eu vou estar provando a teoria. O cientista vai estar provando aí a sua teoria. Então, nós temos aqui, com essas duas últimas telas que vocês viram, nós já temos aqui alguns problemas. Então, um dos problemas é que, além do que os dados oferecem, o cientista pode fazer a interpretação filosófica sobre os dados e estabelecer, então, a teoria como ciência. Então, ele tem todo aquele conjunto de dados, então, ele interpreta filosoficamente, de acordo com o que ele acredita, e estabelece tudo aquilo como uma teoria. Existe outro problema, que é a falha na honestidade intelectual do pesquisador, e falsificar a verdade dos dados para sustentar a teoria. Você acha que isso aqui eu tirei assim do nada, da minha cabeça? Um dia eu fiquei pensando lá e falei, é isso? Não. Você quer ver um resultado? As teses de doutorado. Toda tese de doutorado envolve muito dinheiro. Muito dinheiro. Então,
se algum jovem vai fazer sua tese de doutorado, por exemplo, para provar que uma determinada substância de uma determinada árvore dá um excelente filtro solar, e esse filtro solar retrasa o envelhecimento da pele em 10 anos. Você acha que esse menino, esse jovem, vai lá colher árvore e tudo, sem dinheiro? Não, tem muito dinheiro envolvido na tese de doutorado dele. O doutoramento dele é caro. E quem está por trás do financiamento? A empresa que quer provar que aquele cosmético lá, aquele filtro solar, retarda o envelhecimento da pele em 10 anos. Então, esse jovem faz toda a pesquisa dele, são quase 5 anos ali, ele fazendo a pesquisa, a tese dele. Eu só estou dando um exemplo, para que todos vocês entendam o que o que essa frase aqui quer dizer. O que acontece? Quando ele chega na metade do experimento, ele percebe, através de toda a sua pesquisa, sua coleta de dados, que o cosmético que está fazendo, aquele filtro solar, não retarda o envelhecimento a 10 anos. Essa era a filosofia que estava por trás dele, por detrás do doutorado dele. Filosofia da empresa que está bancando. Então, para ele não perder a bolsa e não perder os seus quase 4 anos, 3 de estudo ali esse jovem, ele falseia os seus dados. E ele falha com a sua honestidade intelectual. E ele cria ali, então, uma teoria em cima daqueles dados errados. Ele faz um verdadeiro acolchambramento de dados. E se ninguém perceber, ele vai sair com a sua teoria pronta. E vai conseguir lançar o cosmético no mercado, a sua tese de doutorado, porque ele foi bancado pela empresa que queria lançar essa tese. Então, essa é a falha da honestidade. Isso é só um exemplo criado, que eu criei aqui, para que vocês possam entender o que pode acontecer na chamada ciência, né? Outra coisa é o orgulho do pesquisador. Imagina, ele estudou ali seus 4 anos, todo mundo sabe que ele está fazendo o seu doutorado, de repente a sua tese está falsa, ele encontrou pontos de falsibilidade na sua tese. Então, o que acontece? Os dados do método científico mostram a realidade e não devem ser filosofados para apoiar uma teoria. Mas ele já não está sendo honesto, então como é que ele vai lidar com tudo aquilo? Esse é um exemplo de como a coisa pode acontecer na ciência. E, por último, as descrições simplificadas omitem enganosamente os detalhes que são importantes, né? Então, aí, só para vocês terem uma ideia de como a coisa pode caminhar na ciência, porque a ciência ela é conduzida por homens, por pessoas, por seres humanos como eu e você, pessoas propensas a erros, né? Então, a falha na honestidade é uma delas e o orgulho é outro problema, né? Muito bem, então nós temos aqui as evidências científicas a favor do criacionismo. A primeira delas é a mais antiga, é Louis Pasteur. Vocês lembram dele? Esse cientista, ele trabalhou muito, ele descobriu muitas vacinas. E uma das coisas que ele descobriu provou que não havia geração espontânea com a descoberta, com a descoberta da pasteurização. Esse leite pasteurizado que nós compramos aí em saquinhos ou em garrafinha, né? Esse leite, esse sistema de pasteurização foi esse cientista que provou, que descobriu. E com os estudos dele, ele provou que ali não havia geração espontânea. Por quê? Porque antigamente, muito antigamente, deixava-se leite, por exemplo, num copo, e o leite azeda, todos nós sabemos disso. Então, as pessoas diziam que aquilo era geração espontânea, que aquilo aconteceu, a vida daqueles micróbios que aparecem ali, daqueles vermes, do leite azedo, aquelas bactérias, elas apareceram. Era geração espontânea, né? A vida do nada. Então, ele veio e, com isso, ele corrigiu esse equívoco com o sistema de pasteurização, né? Então, e ele insistia que a vida vem da vida, e não da não-vida ou de simples reações químicas, né? A segunda evidência científica que nós temos
a favor do criacionismo são as nossas células, ou as células de qualquer ser vivo. As células é a unidade básica estrutural e funcional da vida. Cada célula consiste em um citoplasma, envolvido por uma membrana que contém muitas biomoléculas, como proteínas e ácidos nucleicos. As células são os blocos básicos da construção de todas as coisas vivas. O corpo humano é composto de trilhões de células. Nós vamos fazer uma brincadeira agora. Nós vamos usar a nossa imaginação. Estou vendo que tem jovenzinhos aqui, os adultos também têm imaginação, claro que sim. E nós vamos entrar dentro de uma célula. Para isso, eu vou pegar uma célula e vou espichar muito até se transformar no tamanho dessa sala. E todos nós vamos passear dentro dessa célula. Consegue imaginar isso? Olha, fecha os seus olhos e imagine, nós estamos entrando dentro da célula e nós vamos fazer um passeio. Sabe o que nós vamos encontrar na célula? Nós vamos encontrar na célula uma máquina ou um sistema de maquinaria que nunca foi nada parecido construído pelo homem. O homem, em toda a sua engenhosidade, não consegue construir uma máquina como uma célula, porque ela é perfeita. Ela tem todo um sistema para se existir, muito bem elaborado, muito bem estruturada. Então, a célula é composta do DNA. Aqui foi para longe? Desculpa-me. A célula, ela é composta por... acho que aqui foi muito longe, né? Perdão, eu peço perdão aí. Meio que travou aqui. Bom, a célula é composta de RNA, né? Do DNA. Meu irmão foi longe aqui, hein? E de proteínas, certo? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre esses 3 elementos que formam a célula. O DNA, ele está no núcleo da célula, ele é formado por 3 substâncias. As bases nitrogenadas, ele é formado pelo pentose e pelo fosfato, certo? O que são as bases nitrogenadas? As bases nitrogenadas é a adenina, a guanina. Adenina e guanina formam as purinas. Ela é formada com um anel de 6 átomos e um anel de 5 átomos. As outras 2 bases nitrogenadas são a citosina e a timina. A citosina e a timina formam as pirimidinas. E as pirimidinas, ela é formada por um anel com 6 átomos de carbono e 1 átomo de nitrogênio. Olha, esse é um culto diferente, né? Eu estou vendo a carinha de vocês daqui, é um culto bem diferente. E isso aqui não é para nós adorarmos nessa noite a criatura. É para que nós possamos sair daqui, uma vez mais certificado, de quem é que nós devemos adorar. Adorar é o Criador de todas essas coisas aqui. Muito bem. Olha aqui, aí tem a pentose, que é o açúcar, são 5 átomos de carbono, né? Ou desoxirribose, é formado pelo DNA, está formador do DNA, e o fosfato. Bom, aqui nós temos uma figura do nosso DNA. Talvez não dá para vocês verem, mas vocês podem ver que o DNA tem 2 hélices, e isso aqui para nós é muito importante a gente entender. Bom, vamos ver aqui o RNA. O RNA é diferente do DNA por causa do ele é o ácido ribonucleico, né? Muito bem. As bases nitrogenadas do RNA, é muito parecido, mas aí você vai ver que ele tem uma hélice. As bases nitrogenadas são a adenina também, a guanina igual ao DNA, a citosina, e ele não tem a timina, ele tem a uracila. Isso foi uma descoberta importantíssima a favor do criacionismo.
por quê? Porque o outro lado, os outros que não acreditam no criacionismo, eles dizem que o mundo foi formado, nasceu, o ser vivo, a vida nasceu no RNA. Mas como poderia ter nascido no RNA, se no RNA não tem aqui a timina? Ela tem o quê? Ela tem a uracila. E a uracila, quando é para formar a vida, a uracila destrói a vida. Então, o que acontece? Acontece que vem uma maquinaria perfeita no momento da formação da vida e transforma toda essa uracila em timina, para poder conseguir dar a origem da vida em cada ser vivo que vai ser formado. Isso não é um espetáculo? Isso é um espetáculo. Uma outra diferença, ela tem a pentose dela, o açúcar dela é uma ribose, né? E ela tem o fosfato. Então, e são 3 tipos de RNA. Não bastava ter o RNA com toda aquela máquina, ainda tem 3 tipos de RNA necessários para que a vida venha a existir. Tem o RNA mensageiro, é o que codifica as proteínas, tem o transportador, que leva aminoácidos para a nova proteína, e o ribossomal, que faz a síntese dessa proteína. Tudo isso dentro da célula, aqui no RNA. E a outra formadora das células são as proteínas, e elas são muito importantes, e nós temos que estudá-la de uma forma um pouco mais diferenciada. Aqui está o RNA, lembra que eu disse que ele tinha uma hélice? Tem muita coisa, tem um vídeo, eu não sei quantos de vocês dominam bem o inglês, mas tem um site do ICR, Institute Creation of Research, que tem muitos vídeos para jovenzinhos, para adultos, e ele explica muito bem com figuras, com vídeos, com ilustrações perfeitas de como a vida é formada, né? Bom, as proteínas. O que são as proteínas? As proteínas são moléculas gigantes, né, formadas por aminoácidos. A falta ou adição ou a substituição de um único aminoácido na estrutura de uma proteína faz com que a proteína se torne um monte de moléculas inúteis, ou um monte molecular inútil. Cada aminoácido tem que estar no lugar certo e na hora certa. E eu já vou mostrar uma figurinha que vocês vão entender melhor ainda. Existem 20 tipos de aminoácidos usados na composição das proteínas. Então, essa figurinha aqui, ela vai mostrar os aminoácidos, eles são 2, e parece um espelhado para o outro. Então, tem o sinistro e o destro. É como se fosse assim, a minha mão direita e a minha mão esquerda. Tudo isso dentro para formar a célula. Então, eu digo que essa evidência da célula, a meu favor, a favor, que me levou a crer no criacionismo, me levou a crer que tem um Deus criador por trás, né, da vida, é porque é muito detalhe, é muita combinação. E você quer ver uma coisa? Vamos fazer umas contas aqui? Olha, grave isso para vocês aqui. Um código é arbitrário. O código genético é arbitrário. Ou ele funciona ou não. E um código sempre será um código universal. Não? No DNA, a citosina degrada em uracila, então, uma máquina transforma as uracilas em citosina, para poder ter a vida, né, como eu expliquei. Vamos melhorar isso aqui. Vamos fazer aqui. Existem 3 condições básicas para a formação de uma proteína útil. Lembra que nós falei para vocês, então vamos estudar um pouquinho mais detalhado as proteínas? Poderíamos estudar os outros também, mas nessa noite nós vamos estudar as proteínas. Bom, primeira condição, que todos os aminoácidos da cadeia de proteínas sejam do tipo certo e na sequência certa. Sabe qual é lembra do espelhado, a mão direita e a mão esquerda? Todos, para estar certo, tem que ser o esquerdo, o sinistro. Os aminoácidos, ele tem que ser o esquerdo, para poder gerar vida. Segunda condição, que todos os aminoácidos da cadeia sejam canhotos, né, ou sinistras.
Terceira condição, que todos esses aminoácidos sejam unidos entre eles, formando uma ligação química chamada ligação pipetídea. Então, nós vamos entrar um pouquinho na área de química, aí para os jovens que gostam de química, os adultos também, né? Para uma molécula média que compreende 500 aminoácidos, vamos fazer umas contas aqui? Não precisa decorar nada disso, né? Depois eu dou esse material para quem quiser, fica aqui na igreja, fica à vontade, né? Não é meu, tá? Isso aqui é do reino, então, fique à vontade. Bom, para uma molécula média que compreende 500 aminoácidos, a primeira condição, a probabilidade de que os aminoácidos estejam na sequência certa é a probabilidade de cada aminoácido ser escolhido corretamente entre quantos tipos de aminoácidos eu disse que existia? 20. Lembra? Acabei de falar isso aqui há umas slides passadas. Então, a probabilidade de que ela esteja na sequência certa é 1 sobre 20, porque são 20 aminoácidos, certo? Então, a probabilidade de estar na sequência certa, de cada um deles estar na sequência certa, é de 1 sobre 20. Bom, a probabilidade de que todos aqueles 500 aminoácidos que eu peguei aqui nesse exemplo da molécula média serem canhotos, então, é 1 sobre 20 elevado a 500. Eu vou fazer uma mudança de base aqui para ficar mais fácil, usando potência de 10, tá? Então, mesmo esse número é igual a 1 sobre 10 elevado a 650. Esse número, você acha que é um número grande ou você acha que é um número pequeno? É um número bem pequeno, bem pequeno. É um número pequenininho, olha. É 1 dividido por 10. Olha, eu não sei nem falar esse número. Quanto é, por exemplo, 10 elevado a 2? 100. Quem falou 100? Olha esse menino. Muito bem. Quanto é 10 elevado a 3? É 1000. Agora, imagina 10 elevado a 650. Então, vou fazer esse exemplo bem simples aqui. Nós vamos comer um bolo, né? Vamos supor, o Joaquim trouxe um bolo, de brincadeira. Joaquim não trouxe bolo, mas vamos fazer. Joaquim trouxe um bolo. Um exemplo. Nós vamos dividir esse bolo conosco que estamos aqui, certo? Olha para o lado aí, vê quantas pessoas tem. Olha, um bolo médio, dá para a gente cada um comer um pedacinho, certo? Agora, imagine esse bolo do mesmo tamanho, dividido para a igreja toda. Vamos ver, esse povo que está lá em casa assistindo, estão todos aqui e todos vão comer do bolo. Nós vamos comer mais ou menos bolo? Menos bolo. Por quê? Porque o número de pessoas com as quais nós dividimos o bolo é maior, né? Então, esse número aqui, 1 sobre 10, 1 dividido por 10 elevado a 650, lembra? O jovem aqui falou que 10 elevado a 3 é 1000. Imagine um bolo dividido por 1000 pessoas. Um pedacinho. Dependendo do tamanho do bolo, um pedacinho mesmo. Agora, 1 dividido por 10 elevado a 650 é um número bem pequeno. Certo? Então, só para vocês entenderem essas potências aqui. Eu vou passar mais rápido para a gente ganhar tempo. E qualquer pergunta, vocês vão anotando aí que eu falo no final. A segunda condição, lá para as proteínas. Certo? Nós estamos ainda na área de proteínas. A segunda condição, a probabilidade de os aminoácidos serem canhotos, qual é a probabilidade? Olha, eu tenho 1, 2. Qual é a probabilidade de ser canhoto? Meio, não é? 1 dividido por 2. Eu tenho 1 aqui e a possibilidade são 2, né? Então, 1 sobre 2. A probabilidade daqueles 500 aminoácidos serem canhotos? Nós já estamos complicando, né? Mas assim mesmo, a ciência é assim, a gente tem que estudar um pouquinho, certo? Lembra que a gente está estudando uma proteína que tem 500 aminoácidos? A probabilidade de a proteína ser canhoto tem que ser meio, é 1 sobre 2, é 1 e 2 possibilidades, o canhoto e o canhoto e o direito, o destro. Então, agora com esses 500 aqui, como que fica? 1 sobre 2 elevado a 500. Concorda comigo? 500 aminoácidos. Então,
Então, eu vou fazer uma mudança de base e vai ficar 1 sobre 10 elevado a 150. Se 10 elevado a 3 é 1.000 e 1 dividido por 1.000 já é um número pequeno, imagine 1 dividido por 10 elevado a 650. É um número muito pequeno. Muito bem. A terceira condição é a ligação pipetídea. Lembra que nós falamos dela? A ligação peptídea, ela tem aqui, ó. Calcula-se que a probabilidade dos aminoácidos sendo combinados, não com outra ligação, mas por meio de uma ligação pipetídea, é igual a 50%. 50% é igual a meio, concorda? Bom, os 500 é 1 sobre 2 elevado a 500, que, de novo, eu tenho o mesmo número, 1 sobre 10 elevado a 150. É um número bem pequenininho. Agora, isso não é tudo. Eu tenho que fazer todas as probabilidades juntas. São 3 probabilidades. Eu vou multiplicar as 3 para me dar a probabilidade final, certo? Concorda? São 3 condições, eu quero ver a probabilidade final. Vamos ver que número vai ficar? Olha que interessante. A probabilidade total é 1 sobre 10 elevado a 150, vezes 1 sobre 10 elevado a 150, vezes 1 sobre 10 elevado a 150. Eu conservo a base e somos expoentes. Lembra que a gente estudou isso lá no 2º grau? Muito bem, então isso dá 1 sobre 10 elevado a 950. É um número muito grande, esse 10 elevado a 950. A probabilidade de dar certo ao acaso é muito pequena. Então, quando eu fiz essas contas aqui há muitos anos atrás, eu tinha a idade de muitos aqui, quando eu fiz essa conta, eu percebi que eu tinha um Criador, que apesar de eu ser bem torta em relação a muita gente, eu tinha um Criador por trás de mim, porque só para estudar a proteína, que é um dos elementos formadores da célula, eu tenho essa probabilidade. Lembra, são 3 elementos que formam a célula, o RNA, o DNA e a proteína. Eu estou estudando aqui só a proteína. No corpo humano tem trilhões de células. Então, isso, para ser ao acaso, é um número muito pequeno, muito grande. Então, quando eu parei para fazer essas contas, que eu observei, que eu usei a matemática a meu favor, né? Vocês meninos que gostam da matemática aí, então, a matemática vai me levar à verdade de que eu tenho um Criador por trás de mim, por trás da célula. Isso não poderia vir ao acaso, né? Vamos passar aqui e ver um pouquinho mais. A outra que eu tenho aqui são meus dentes e os músculos faciais, né? Você já parou para perceber que os dentes são perfeitos? Mesmo esse dente que às vezes a gente tem que pôr o aparelho para lá, para puxar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, que, do jeito que ele estava, esse seu dente é perfeito. Alguém aqui já sofreu uma dor de dente? Já sofreu dor de dente? Não é terrível uma dor de dente? Sabe por quê? Porque o dente, ele tem muitos nervos dentro dele. Ele tem muitas ligações. Tem uma dentista lá atrás. Me ajuda aí, a dentista, se eu estou errada. Estou errada? Não? É a senhora a dentista? O dente não é uma coisa extremamente complicada para se estudar? O dente não é assim, chegou lá e pronto, aí eu fiz. Não, o dente, ele tem muitas inervações. Uma coisa espetacular por trás dele. Então, quando eu tive a minha primeira dor de dente, lá no passado, eu percebi o quanto complicado era um dente. Então, ele não poderia estar ali por acaso. Se desenvolveu tudo funciona perfeitamente para que eu possa comer, mastigar e falar. Então, o dente é algo que, se você estudar, vai te levar a um Criador. Né? Então, aqui um dente, uma figurinha, né? Não é um dente, é uma figurinha. Eu creio que a irmã tem coisa muito mais sofisticada no consultório dela, nos estudos dela, e qualquer dúvida sobre os dentes, podem procurar a irmã depois, que a irmã vai ajudar vocês a entender que o dente vai levar você ao seu Criador. Nem que seja com a dor de dente, você vai adorar o Criador, porque o dente é algo espetacular que nós temos no nosso corpo. Né? Isso aqui é só uma figurinha. Os outros
ela também entende mais do que eu isso, são os músculos faciais. Isso aqui é uma figura simplificada, mas olha quantos músculos nós temos na nossa face, para que tudo funcione, para que eu possa ver, piscar, proteger meus olhos, falar, comer, sorrir. Então, chorar, fazer careta, torcer o nariz, torcer para lá, torcer para cá. São muitos músculos. Se você estudar firmemente os músculos da sua face, só isso, você vai ver que há um Criador por trás da vida. Muito bem. O outro argumento que nós temos é o olho. Tem algum oftalmologista aqui? Porque se tiver, eu já convido para vir aqui na frente. Não? Tem algum oftalmologista aqui? Não? Não, ok. O olho é algo espetacular, né? Então, se você for um dia, no segundo grau, nas séries iniciais, vocês já começam a estudar o olho. No segundo grau, na aula de biologia, vocês vão estudar um pouquinho mais detalhado. Quem for para a área médica, a área de biologia, vai estudar mais profundamente o olho, né? Tem teses de doutorado sobre o olho. Então, não é só o olho físico, é o sistema de visão gerado a partir do olho, né? Olha, eu vejo e eu consigo interpretar no meu cérebro, que está conectado ao meu olho. Você sabe por que o olho brilha? Por que o nosso olho brilha? Porque há um líquido que é segregado pelas glândulas lacrimais, para poder o olho não ficar ressecado. E esse líquido, ele escorre para dentro, porque a gente não, quando não está chorando, né? Esse líquido está aqui, no entanto, ele não está escorrendo. Sabe por quê? Porque ele é levado para dentro aqui do meu nariz, e vai ser levado aqui por dentro. Então, por que eu não afogo com ele? Não estou falando que um líquido passa aqui por trás, na orofaringe, nariz, tudo essa coisa aí. Sabe por quê? Porque o ar quente que vem dos pulmões evapora esse líquidozinho que lubrifica o seu olho imediatamente. É por isso que a gente não se afoga. Isso não é uma coisa fantástica? Pensa bem, se você parar para observar. E outra coisa que descobriram recentemente, olha, isso aqui são alguns exemplos do olho, do que nós temos no olho, né? Olha, e descobriram coisas espetaculares para o olho. A ciência trouxe, mas a ciência descobriu 3 movimentos e eu já falo dele. Então, nós temos 2 explicações para o olho. Você quer saber qual? Escuta essa, veja bem. Milhões de anos de evolução produziram mais de 10 sistemas diferentes de visão animal, cada um perfeitamente adaptado para atender às necessidades do seu dono. Isso não somos nós que dizemos, são eles dizem isso. Aqui, ó, Deus projetou, mais de 10 sistemas diferentes de visão animal, cada um perfeitamente adaptado para atender às necessidades do seu dono. Presta atenção, tem diferença entre essas 2 afirmações? É a mesma coisa, né? Só que uma está dizendo que está usando a ciência e o outro está dizendo que está usando Deus. Olha assim, cada uma dessas 2 frases aqui, ela é tão científica ou tão religiosa quanto a outra. Se você vê, cada um de nós usamos argumentos para defender. E, no entanto, o olho está ali com o seu sistema de visão espetacular. Mas essas são iguais, essas frases, se você vê bem, elas são iguais. Só que uma pega e diz que foi adaptado ao longo de bilhões e bilhões de anos. E o outro diz que foi projetado por um criador inteligente, o dono da vida. Foi feita uma descoberta recente, e isso não está nos livros didáticos. E eu já falo por quê. Essa descoberta, ela diz o seguinte: foi a oftalmologia moderna que descobriu. Então, ela diz o seguinte, é que, além de Darwin foi capaz de observar, existem 3 movimentos oculares quase imperceptivelmente minúsculos. A olho nu, olhando para você, um olhando no olho do outro, assim, bem pertinho, não percebe. Isso não se percebe.
Mas existem 3 movimentos descobertos pela oftalmologia moderna, não? São os tremores, os drifts e as sacadas. Esses drifts aqui, eu não consegui uma tradução boa para ele, então eu chamei ele desse tamanho aqui. São causados por contrações diminutas nos músculos, nos 6 músculos ligados à parte externa de cada um dos seus olhos. E a cada fração de segundo, eles mudam levemente. Então, aqui está o olho, ele muda levemente. Nós não observamos isso, nós nem sabemos que isso existe. Mas a ciência já trouxe para nós. Eles mudam levemente a posição do seu globo ocular, automaticamente, sem esforço consciente de sua parte, tornando-a possível a visão, como você conhece. Esses 3 movimentos, eles trabalham juntos. Vamos estudar os tremores? Os tremores, o mais ínfimo e provavelmente o mais intrigante desses movimentos, faz girar o globo ocular continuamente e rapidamente em torno do seu centro. Você observa isso? Não. Você sabia que isso existe? Também não. Isso não impede de que exista, não? Os outros, durante os movimentos do drift, o olho se desloca de forma relativamente lenta e suave para fora do alvo, para onde você está olhando, até atingir um ângulo cerca de 12 vezes o tamanho de um tremor. Eu esqueci de falar. Sabe quanto é o tamanho de um tremor, esse primeiro movimento do olho? Pega aqui uma folha de papel. Uma folha de papel aqui, até a sua Bíblia. Você vai dividir essa espessura aqui, não é esse tamanho não, nem esse, é essa espessura. O pastor, pode erguer assim, pastor, só um pouquinho, aí. Abre, isso, meu marido também está ali. Divide essa espessura, essa espessura é isso aqui, ó, divide isso aqui, ó, essa parte, onde ele está segurando no dedo ali. Divide isso em 70 vezes. Nós não podemos fazer isso à mão, isso é feito em laboratório, né? Em nano, nós vamos para a área de nano aí. Mas são esses, o tamanho desses movimentos chamados tremores. E quando alcança um ângulo de 12 vezes, é que entram os drifts. É o segundo movimento intercalado no seu olho, para que você possa enxergar perfeitamente como você enxerga. E o óculos corrige quando já tem alguma coisa errada, né? E o terceiro movimento é o movimento, o olho salta automaticamente por meio de uma sacada. Eu também não encontrei uma tradução boa para essa sacada, mas é o que salta, né, de volta e traz o olho na posição original. Então, esses 3 movimentos trabalham juntos para que nós possamos enxergar. Se não existissem esses movimentos, eu ia sorrir para você e eu ia continuar conversando e a sua aqui ia me ver sorrindo por alguns segundos, e eu já não estava mais sorrindo, e você ia me ver sorrindo. Se eu fizer isso rapidamente assim, você ia ver eu ficar assim por mais tempo. Então, para que Deus, sabiamente, fez com que o olho tivesse esses 3 movimentos interligados. Isso nós não vemos, não sabemos disso em nenhum artigo aí livro didático, né? Para a gente estudar isso, nós temos que ir um pouco mais a fundo na ciência. E sabe quem descobriu isso, amados? A ciência. E mesmo assim, ainda acreditam, né? Alguns acreditam que foi necessário milhões de anos para que isso acontecesse, ao acaso, né? Muito bem. Então, nós temos aqui a paleontologia, é a ciência que vai estudar, por exemplo, os fósseis e ver o que tinha de vida ali. Então, nós vamos falar agora de um assunto que todo jovenzinho gosta, que são os dinossauros. Os dinossauros, nós não podemos estudar os dinossauros fora das rochas, porque eles são encontrados nas rochas. Existem rochas portadoras de dinossauros. Então, eles são encontrados lá, fazemos as escavações, eles fazem, né? Nós não. E aí trazem para o laboratório e vão estudar os dinossauros. Os dinossauros existiram? Existiram, né? Então, o que nós temos a favor podemos crer que os dinossauros existiram? Esses dias eu ouvi de uma pessoa dizendo, não, o dinossauro não existiu, não, isso é coisa do... né? Não é, tá? Os dinossauros existiram, nós temos aí, né? Temos aí uma... Como? Existe muita fantasia.
né? Mas existe a comprovação científica de que eles existiram. E o livro de Jó, que vocês crentes do Senhor Jesus conhecem, o livro de Jó descreve um dinossauro. O livro de Jó é pós-dilúvio, certo, pastor? O livro de Jó é pós-dilúvio, ele descreve um dinossauro. A literatura chinesa também tem escritos na literatura chinesa que descrevem dinossauros. E, há um tempo atrás, a doutora Schweitzer, ela descobriu um osso de T-Rex. O T-Rex, né? Vocês que gostam de desenho animado, ficam lá. Então, o T-Rex existiu. Então, descobriram um osso de T-Rex. Então, foram buscar esse osso lá onde estava, descobriram lá no sítio arqueológico, trouxeram para o laboratório. Só que, para trazer, foi de helicóptero buscar. O osso era muito grande e não cabia no helicóptero. Adivinha o que foi que o piloto do helicóptero fez? Cerrou. Ele teve uma brilhante ideia, disse assim, eu tenho que levar para o laboratório, a doutora está esperando, a equipe toda está esperando, ele cerrou. Quando esse osso de dinossauro chegou ao laboratório, a doutora Schweitzer provavelmente quase infartou, ainda mais se ela fosse parecida comigo, né? Quase que infartou, mas não sei a história dela. Bom, o que acontece? Foram fazer e encontraram sangue nesse osso, tecido mole. Mas isso não é a olho vivo, tá, gente? É feito espectrometria, é feito um monte de exames, tudo isso em laboratório. Encontraram sangue, encontraram tecido mole. E pasmem, igreja, pasmem, o osso já cheirava mal, depois que o rapaz cerrou. Mas como é possível algo ter sangue, tecido mole, cheirar mal, se foi algo de bilhões de anos atrás? Isso não é uma coisa, não intriga vocês essa história? Então, um cientista, isso foi um escândalo, porque era um osso de dinossauro, ninguém tinha dúvida. E, no entanto, ele cheirava mal. Como pode algo ter sido extinto há bilhões de anos, segundo a teoria da evolução, e ainda cheirar mal? Isso não pode. Nenhum tecido não demora tanto tempo assim. Então, esse foi um escândalo na ciência e que não se trazem isso para as escolas para explicar aos alunos que isso aconteceu. Então, esse Brian Thomas é um cientista. Ele foi fazer uma pesquisa e ele descobriu que tinha havido 78 achados, desde 1950 até agora, achados iguais a esse. Veja, 78 ossos de dinossauros. Também tinha tecido mole, vestígios de sangue e alguns até cheiravam mal. Então eu pergunto, por que isso não vem à tona? Por que a mídia não traz isso até as nossas casas? Foi pouco comentado, então julgaram que havia contaminação das amostras, o olho encontrado com proteínas e descobertas orgânicas em um animal que se acreditava que está extinto há 500 milhões de anos, também foi encontrado. Encontraram um olho perfeito. E como poderia estar ali com todo o seu tecido mole, com vestígios de sangue, se tinha 500 milhões de anos? Então, isso também é trancado a 7 chaves. Ainda bem que esse cientista, Brian Thomas, trouxe isso à luz e fez um artigo científico baseado na pesquisa dele. Bom, um outro argumento que eu tenho a favor do criacionismo é a física. Né? Para quem chegou um pouquinho tarde aí por causa do horário, eu me apresentei, eu sou física da área nuclear. Né? Então, eu tenho aqui a física a meu favor. E eu vou passar rapidamente, eu vou falar de um assunto muito legal de se estudar, que é a mecânica quântica. O que é mecânica quântica? Né? A mecânica quântica, ela busca entender o comportamento das partículas atômicas e subatômicas, né? O que está dentro do átomo, certo? Os elétrons, prótons, nêutrons, quarks, neutrinos, gluons.
E a mecânica quântica, ela desafia o senso comum, é por isso que ela é tão atraente. Quem já viu aqui, ou quem tem na sua casa, por exemplo, um colchão quântico? Já ouviram falar colchão quântico? Caro! Aí a pessoa põe o preço lá em cima. Não tem uns negócios assim? Tem? O irmão tem um colchão quântico em casa? Não? Tá. Bom, é por isso que porque ela é atrativa, né? A mecânica quântica, ela atrai, porque nem todo mundo entende, e ela é uma coisa assim, meio que mística. Aí, uma determinada religião aí, que não é, né, cristã, não é criacionista, assim, pega a mecânica quântica e faz todo o seu roteiro em cima dela. É uma coisa meio mística que tem por cima, atrás dela. O princípio da incerteza de Heisenberg, quando observamos, alteramos o que medimos. Impossível saber a posição e o momento de uma partícula. Esse momento é uma grandeza física que trabalha com a velocidade da partícula, né? Então, é impossível saber a posição e a velocidade de uma partícula. Eu não pus isso aqui para confundir vocês, muito menos para me exibir. Mas é que nós temos um motivo porque está aqui. Essas frases estão aqui que vocês vão entender, tá? A probabilidade de a luz, um fóton, estar em mais de um lugar em um determinado momento, né? Já existe essa probabilidade. Antigamente, na época de Isaac Newton, que nós estudamos a nível de 2º grau, essas coisas não eram comentadas, né? Mas à medida do desenvolvimento da ciência, então, nós já sabemos que a probabilidade da luz estar em mais de um lugar em um determinado tempo é plausível, né? Exemplos da mecânica quântica os relógios quânticos. Eu e meu esposo chegamos aqui hoje por causa do nosso GPS. Muitos, talvez, aqui usam GPS para ir em muitos lugares. Sabe, os GPS é uma derivada do relógio quântico, que faz com que faz relógios à base de elétrons, né? E nós temos resposta dos satélites. Então, é uma coisa muito engenhosa, é uma coisa muito interessante, mas nós vamos ver por que eu estou usando a mecânica quântica a favor do criacionismo, né? Bom, isso aqui. A fotossíntese usa a física quântica. Lembram da fotossíntese? O que era a fotossíntese? Os meninos aí lembram? Lembram? Quem está no 2º grau, os jovenzinhos que aí estudaram mais recente do que eu, por exemplo. Bom, vamos ver aqui. A vida animal e humana depende direta ou indiretamente da vida vegetal. E toda vida vegetal depende de máquinas bioquímicas extraordinariamente precisas que capturam e conservam a energia da luz em energia que as células vivas podem usar, né? É a fotossíntese, lembra? No 2º grau a gente estudava isso. Acontece que a maquinaria fotossintética é uma tecnologia tão avançada que ela tira vantagem da natureza quântica da luz. Mesmo antes de nenhum cientista nem pensar em mecânica quântica, a fotossíntese já usava isso. Ou seja, a natureza já usava isso, né? E a fotossíntese é um exemplo clássico. Os pesquisadores do Laboratório Nacional de Argonne, em Illinois, têm usado a espectrometria ultra rápida para descobrir como esses sistemas funcionam. Eles direcionaram um comprimento de onda de luz para moléculas de pigmento específicos dentro dos complexos de proteína que coletam luz bioquímica. Cada complexo contém vários pigmentos de arranjos precisos. Os cientistas de Argonne viram algo que ninguém havia observado antes. Olha, interessante aqui, ó. Um único fóton parecia excitar, né, diferentes cromóforos, diferentes pigmentos, simultaneamente. De acordo com o que é... Lembra que a luz pode estar, um fóton pode estar em 2 lugares? Lembra disso que eu acabei de falar aqui no slide passado? Então, eles descobriram que a natureza já fazia uso disso, bem antes de se descobrirem. Sempre usou, sempre usou. Então, a mecânica quântica sempre estava ali. Agora, sabe onde vem a filosofia da mecânica quântica? É essa história de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É isso que fascina os cientistas, ou fascinam as pessoas. Quem é que pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Deus. É o único. Lembra, nada pode ocupar
um único lugar ao mesmo tempo. Lembra disso? Em Newton, a primeira lei de Newton, não lembra disso? Né? Ninguém pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. A luz, sim. Então, quando os cientistas descobriram isso foi assim algo filosófico para muita gente. Então, as pessoas começam a estudar sobre o espírito, as pessoas vão para o lado da espiritualidade, para o lado romântico, mas nós não paramos para pensar que a mecânica quântica está aqui mostrando que pode existir algo que ocupe 2 lugares ao mesmo tempo. Então, a mecânica quântica pode nos conduzir a Deus. Eu não consigo entender como físicos podem ser incrédulos. Eu tenho tantos colegas incrédulos, né, baseado desse argumento. Bom, eu sei que está, né, bem corrido para vocês. Isso corresponde a estranhas observações da coerência quântica da luz, por meio da qual uma única partícula em movimento rápido aparece em 2 lugares ao mesmo tempo. Nós estamos falando da natureza quântica da luz, ok? A bioquímica bacteriana explora essa propriedade da luz ao coletá-las, mas como? Muito provavelmente devido ao acoplamento eletrônico entre o cofator, entre o pigmento, e proteínas precisamente posicionadas especificam isso, né? E eles se comunicam também, né? Aham. Os fótons. Sim, e sempre lembra do seguinte, se você vai medir um experimento, né, no laboratório, tá, gente? Laboratório. Você já perturba ali, e mesmo assim eles conseguem observar isso, né? É uma coisa impressionante, né? Nós aqui no nosso mundo, a gente não observa, mas, por exemplo, vai em um lugar estranho, né? Você pega o seu GPS e você chega lá. Por quê? Porque tem alguém te guiando, certo? Alguém, que eu quero dizer, o satélite. Como é que ele consegue te guiar ali? É por causa da natureza, da luz, né? Muito bem, então tem aqui. Vamos estudar aqui, a universidade, um físico chamado Filipenko, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, ele disse o seguinte: durante um painel de discussão na Conferência de Ciência e Ficção Científica em Santa Clara, Califórnia, o que ele fez? Ele argumentou, ele estava dando uma aula de mecânica quântica. Olha o argumento dele. Que o universo poderia ter começado como resultado de uma flutuação mecânica quântica aleatória. É um cientista renomado. Ele fez essa declaração e isso foi um escândalo. Por quê? Porque as flutuações quânticas só são conhecidas por ocorrerem no espaço, que já existe, né? Então, como é que poderia ser uma flutuação quântica trazer à tona a vida, tudo que existe, sendo que o espaço não existia, sendo que ele está falando que era a natureza de tudo? Então, era uma incoerência muito grande, e isso acabou sendo um escândalo, mas isso não é passado para nós, né? Muito bem. Ignoram a necessidade de um estado pré-existente para que ocorram flutuações mecânicas, ignoram problemas lógicos na obtenção das leis da física. Bom, a física de partículas, lembra dessa fórmula? E igual a mc², a fórmula de Einstein? Eu vou passar rapidamente, porque eu estou vendo que o povo está querendo ir embora, né? Não sei se é por causa do jogo, se é por causa do campeonato, ou se é porque eu estou dando sono. Mas vamos lá. Essa aqui, ela estuda também as partículas, né? Física de partículas vai estudar as partículas subatômicas. O que diz aqui? Nada mais, nada menos de que a massa está relacionada com energia. Ou seja, a massa é algo que existe e pode trazer à tona o que não existia. Na realidade, o que está por trás disso aqui é exatamente isso. Então, parte desse modelo sustenta que os prótons e nêutrons dentro dos núcleos atômicos são feitos de quarks e gluons, que são partículas teóricas de energia. Os cálculos quantitativos dos pesquisadores concordaram muito com as observações experimentais de que
mais 99% da massa da matéria comum vem de prótons e nêutrons, e, por sua vez, cerca de 95% de sua massa vem dessa energia confinada. Sabe o que isso significa na ciência? Significa o seguinte: o que não existe pode vir a existir. Quem é capaz? Aquele que não existe é capaz de trazer à tona, através da sua palavra, as coisas que existem. Né? Então, quando você estuda minuciosamente as leis da física, vocês chegam a essa conclusão. E, no entanto, nós somos levados para o outro campo. Né? Os nossos filhos em escolas, jovens, nós, quando passamos por lá, somos cabalmente levados para outra dimensão. Né? Eu vou passar rapidamente aqui, por causa do nosso tempo. Né? Eu vou entrar na lei da termodinâmica. São 4 leis da termodinâmica, eu vou estudar 2 com vocês, a primeira e a segunda. A primeira, ela diz o seguinte, que a energia não é construída e nem destruída, ela é conservada. Ela pode passar de uma forma de energia para outra, mas, no momento, a energia não está sendo construída, ela é conservada. Né? Bom, e a segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, o que é entropia? Alguém aí do 2º grau lembra o que é entropia? Não, entropia está relacionada com a aleatoriedade da direção dessas partículas. Então, quando, por exemplo, se eu conseguir tirar todo o ar dessa sala, o ar que você está respirando, todo dessa sala aqui, e colocar aqui nesse cantinho, todos nós vamos correr para ali atrás dele, certo? Quando eu coloco num canto, ou confino, eu estou fazendo com que a aleatoriedade dessas partículas, elas diminuem. Né? Por exemplo, se eu pegar essa água aqui e derramar no chão, posso fazer isso um pouquinho aqui? Vou fazer. Observe isso aqui. Vocês viram esse movimento? Existe alguma coisa na natureza, naturalmente falando, que faça essa água vir daqui, do chão, para cá? Vocês veem isso normalmente em casa, na natureza? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque há 1 segundo atrás, as coisas eram mais organizadas do que são agora. É por isso que a gente não volta para o passado. Por que eu não posso voltar para o passado? Porque há 1 segundo atrás, as coisas no universo eram mais organizadas do que são agora. É isso que não faz com que essa água que eu derramei aqui volte para dentro do copo naturalmente. É por isso que eu não volto para o passado. A segunda lei da termodinâmica, ela diz isso, é a lei da entropia crescente. As coisas caminham para o desorganizado. E a primeira lei diz que a energia não é criada nem destruída, ela é conservada. É a lei da conservação da energia. E essas 2 leis juntas, a primeira lei, ela diz que ela é conservada, mas ela marcha para o calor, certo? O calor vai para o aquecimento. A Bíblia me diz, no livro, nas epístolas de Pedro, que o mundo caminha para o fogo, certo? Os elementos descerão abrasados. Se você estudar as epístolas de Pedro, você vai ver que nós caminhamos para o calor extremo, para o fogo. Então, ela vai estar de acordo com a segunda lei da termodinâmica também. Tá? Então, depois, no futuro, a gente pode conversar mais sobre isso aqui. Eu vou passar mais rápido, para que nós possamos aproveitar o tempo. A entropia e a segunda lei é o grau de aleatoriedade ou desordem de um sistema, é chamado de entropia. Em suma, a primeira lei da termodinâmica nos fala sobre a conservação de energia entre os processos, enquanto a segunda lei da termodinâmica fala da direcionalidade dos processos, ou seja, da entropia inferior para uma entropia superior. O mundo caminha para uma desorganização em termos de partículas, não? Isso a gente vê também
claramente na Bíblia. Quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhada com a física, né? Entropia em sistemas biológicos, eu descrevi para vocês parte da célula, descobri o sistema perfeito da célula, mas a entropia também atua ali, tanto é que nós envelhecemos, né? Bom, a outra é a astronomia, vocês já ouviram falar em anos-luz, né? Anos-luz é uma unidade de distância. Se é uma unidade de distância, e se nós estamos a bilhões de luz das estrelas, ou de estrelas mais distantes, que estão evoluindo, por que as fotografias, então, não deveriam mostrar elas extremamente como elas são hoje? As fotografias deveriam mostrar como elas tinham sido, ou como elas seriam, e não como são. Só que hoje nós temos fotos de estrelas extremamente desenvolvidas, né? Então, a astronomia também é uma parte da ciência que me leva a entender que Deus criou todas as coisas, e criou como está agora, que nós caminhamos para a destruição, né? Nós caminhamos para o caos, porque a Bíblia diz isso, e a ciência vai me provando isso aqui, né? Bom, vamos aqui para o carbono 14, não sei se eu tenho tempo ainda. O carbono 14 é usado para medição de idade, não pode ser usado, por exemplo, qual é a meia-vida do carbono 14? Vou só explicar rapidamente aqui para que nós possamos entender. A meia-vida do carbono 14 é 5.000 anos, 5.730 anos, ou seja, eu tenho aqui uma amostra de carbono 14 que veio, né, na atmosfera. Nós temos aqui, ela é formada do nitrogênio 14, que recebe um nêutron dos raios cósmicos, então ele se transforma em carbono 14, ele decai com partículas beta, certo? E a meia-vida dele é 5.730 anos, ou seja, se eu tenho aqui uma amostra de carbono 14, daqui a 5.730 anos, eu vou ter só a metade. Então, é por isso que eles usam para datação, para ver a idade de coisas que têm mais ou menos essa meia-vida. Então, por exemplo, para descobrir as idades de dinossauros, de estrelas, blá, 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 eles não usam carbono 14. Tá? Então, o carbono 14 é usado para coisas mais recentes. Mas tem um assunto aqui que eu quero trazer, eu vou passar rapidamente para vocês. Cientistas criacionistas resolveram estudar ossos encontrados em rochas, ou seja, ossos de fósseis, com carbono 14. E eles descobriram uma meia-vida, a vida deles, de uma maneira muito coerente com a narração de Gênesis. Então, esses cientistas foram colocados em descrédito, porque eles acusaram, lembra que eu falei para vocês agorinha que o carbono 14 decai com emissão de partículas beta? Eles disseram, carbono 14 é um elemento químico, ele é originado tem o nitrogênio 14 na natureza, que é irradiado com os raios cósmicos que chegam do universo, eles capturam um nêutron, então ele se transforma no carbono 14. O carbono 14, nós temos, quando os animais comem, eles fazem parte do vegetal, as células vivas das árvores absorvem carbono 14, o animalzinho come, nós comemos o animalzinho. Então, nós temos carbono 14, que está em equilíbrio com o meio ambiente, por isso que nós não somos radioativos, certo? Quando o ser vivo, a árvore, planta, seja o que for, morre, animal, humano, para de absorver carbono 14. Então, como ele parou de absorver, esse carbono 14 começa a decair. Então, quando eles fazem o estudo no laboratório e veem a quantidade de carbono 14, eles conseguem determinar a idade daquele ser que eles estão estudando ali, que já está morto. É o caso de como estudam as múmias, né, muitos animais.
Então, essa datação de carbono 14 não pode ser para bilhões de anos, porque a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Então, algumas meia-vidas, 20 mil anos, talvez seja o máximo que consegue medir. Então, estudaram ossos de dinossauros com carbono 14 e descobriram uma idade muito próxima ao Gênesis bíblico. Só que os evolucionistas acusaram de que aquelas amostras que estavam sendo estudadas estavam contaminadas por partículas beta do meio ambiente que estava inserido. Né? Então, descobre-se uma coisa aqui, vem um bombardeio de coisas ali. Só que a ciência vai mostrando, né? Tudo leva a crer que nós temos um Criador. Tá? Então, era isso que eu queria falar sobre carbono 14. É bem mais complexo, tá? Bem mais complexo do que isso, mas nós vamos ficar aqui até... Mas eu avisei, né, que nós íamos até mais tarde hoje, né? Então, nós vamos aguentar um pouquinho mais. Outra coisa que eu tenho a meu favor é a arte, é a literatura. Lembra que no começo eu falei que a literatura chinesa fala dos dinossauros, ela descreve dinossauro? A literatura chinesa é pós-dilúvio. Né? E, no entanto, eles descrevem os dinossauros. Lembra que eu falei, o livro de Jó descreve dinossauro? A literatura do livro de Jó, o livro de Jó é pós-dilúvio. Então, os dinossauros existiram? Existiram, porque ninguém ia inventar um bicho lá, né? E escrever e falar que viram. Tem uma reportagem, um documentário, eu não sei se está na Netflix, mas um pesquisador, um repórter, ele foi numa tribo, e naquela tribo eles estavam descrevendo que eles viram um bicho, um animal. E descreveram isso para esse repórter, que eles viram isso na floresta. Então, o repórter ligou para um amigo cientista e descreveu esse animal que os índios estavam falando, não é aqui no Brasil, não, tá? Que os índios estavam falando. Então, o repórter perguntou para o seu amigo cientista, que animal é esse? Ele falou assim, olha, essa tribo está descrevendo um dinossauro. Né? Existem dinossauros hoje? Não. Mas a lenda deles vem descrevendo um dinossauro. Então, a literatura me dá chances de que eu conheça um Criador, o meu Criador. Né? Então, por exemplo, os macacos e Shakespeare, já ouviram isso? Os evolucionistas acreditam que se você colocar macacos com um tempo suficiente diante de uma máquina de escrever ou de um computador, eles vão, com o tempo, poder escrever peças de teatro tão bem elaboradas quanto as de Shakespeare. Então, eles fizeram esse experimento, se chama Julian Huxley, né? Ele é um evolucionista. Ele diz que se fosse um tempo suficientemente grande, os macacos digitando aleatoriamente, poderiam eventualmente digitar as obras completas de Shakespeare. Então, eles fizeram esse experimento, e realmente fizeram, gastaram milhões com isso, puseram macacos e computadores, saiu de tudo lá, né? Menos alguma coisa coerente escrita. Né? Então, ele falou, mas isso não aconteceu, porque o tempo foi pouco. Estende isso para milhões de anos. Vocês estão entendendo por que necessitam falar em milhões de anos? Porque o tempo é o consolo deles. Então, lembra que no início da palestra eu falei que o método científico ele é observável e tem que ser repetido os experimentos? Ninguém nunca observou uma transformação de uma espécie em outra. Não existe esse fóssil, esse elo perdido não existe, por isso que se chama elo perdido. Mas, em contrapartida, nós não temos uma foto de Adão e de Eva, nós não vimos o Senhor criando. Lembra que eu também disse que o criacionismo é uma escolha que eu faço baseada na fé e nas evidências científicas? Ou nas duas juntas? Ou em uma e em outra? Eu preciso das minhas evidências científicas. Eu não vi Deus criando, eu não tenho foto. Eu tenho uma narração de um livro chamado Gênesis, que eu creio que foi inspirada, lembra que eu coloquei isso no início da palestra? Foi inspirada por Deus? Então, nem eles têm uma evidência, porque eles precisam de muito tempo para isso, e nós não podemos observar com muito tempo, porque nós temos uma vida finita. E eu creio que Deus, porque as evidências me levaram a isso.
né? Agora, quando chega-se nas evidências, por exemplo, a mecânica quântica, né, as leis da termodinâmica, então eles conseguem transformar, e isso é passado para as nossas escolas como algo que é científico e que é verídico. Bom, estou terminando. A Bíblia é uma literatura, né? Eu estou falando agora da parte de literatura. A Bíblia é uma literatura saudável. Mesmo com todos os escândalos que aconteceu e que acontece dos humanos e que está registrado ali na Bíblia, a Bíblia é uma literatura espetacular. E você, como crente no Senhor Jesus, que professa a sua fé reformada em uma igreja evangélica, você deve conhecer a literatura que você traz nas mãos. Não? Bom, aqui a literatura também me traz a certeza de que eu tenho um Criador, né? Então, a literatura é a ciência que me dá mais subsídios para que eu creia no criacionismo. Tem as novidades, né? Olha, por exemplo, esse cientista, ele era o chefe do setor de astronomia de Harvard, e ele se converteu. Ele se converteu de que realmente existe um Criador. E o Criador que ele escolheu não foi o Deus da Bíblia. Ele escolheu um ET. E ele escreveu um livro, um artigo científico, e ele disse que o homem, a vida, foi criada em um laboratório de ETs. Se eles vieram na Terra, quem é que criou a Terra? Então, ele não explica, mas ele fez um artigo científico e isso saiu aqui na Science American. Então, ou seja, ele teve um insight, ele largou a evolução, ele sabe que a evolução não existe, então ele se converteu a um criador, mas o criador dele, para ele, são os ETs. Mesmo um cientista, com todas as evidências a seu favor, ele escolheu no seu coração que o seu criador são os ETs, né? Então, essas são algumas novidades. Bom, lembra lá no início que eu falei que eu acredito no criacionismo porque eu vou enfrentar a morte? Muito bem. Todos nós um dia vamos chegar diante... Você vai fechar os seus olhos aqui para essa terra. Isso é uma verdade. Você sendo criacionista, evolucionista, teísta ou não, qualquer coisa, você vai morrer. Nós vamos enfrentar a morte. Quando nós abrirmos os olhos, nós vamos estar do outro lado, e eu creio que nós vamos estar diante do Senhor da vida. E o que é que você vai ter para oferecer para Ele? Você vai dizer, eu nunca te ouvi, o jovem lá do fundo vai dizer, eu nunca te ouvi, eu não sabia que era assim. Ele vai dizer para você que você é indesculpável diante dEle, porque você tinha tudo isso a seu favor, e você não reconheceu e não deu glórias a esse Salvador. Então, por isso eu tenho muita preocupação com o jovem que professa a fé, que vem na igreja, que serve, faz uma coisa, faz outra, e está perdido. Não é só o jovem, ele está perdido, porque ele não sabe quem é o seu Senhor, e não conhece o seu Salvador. Ele vem na igreja por simplesmente uma religião. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. É isso que diz em Gênesis. Então, eu vou enfrentar a morte, porque ela está registrada em Gênesis. Ela é o fruto do meu pecado, do pecado da humanidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O último inimigo a ser destruído é a morte, está em 1 Coríntios 15, 26. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Sabe por quê? Porque Jesus, Deus, ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Porquanto a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Exorto perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis
e Senhor dos senhores, que tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, o Senhor Jesus te diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Eu não conheço vocês, eu conheço um pouquinho o pastor Reginei, um pouquinho a Viviane, os meninos ali que vieram conversar comigo, os meninos bons de matemática que estão aqui na frente, alguns dos irmãos, mas o Senhor conhece. E tudo que vocês ouviram quando se nega a Deus através da ciência, ou quando fazem a interpretação filosófica contra Deus, nada mais, nada menos para negar o senhorio de Cristo. Esse é o mundo pós-cristão, é negar o senhorio de Cristo. A Europa é um continente pós-cristão. Os Estados Unidos, o continente, a parte norte-americana, ele caminha para o pós-cristão. Então, tudo que vocês escutam, a novela que, eu não sei se você assiste novela, mas a novela que você assiste, com todas as suas permissividades lá, ela vai te conduzir para que você negue a Cristo. O objetivo é negar o senhorio de Cristo, porque Ele é o Senhor da vida, que foi aquele que venceu a morte. E nós vamos ter vida eterna com Ele. Né? Eu termino aqui, essa é a bibliografia que eu estudei, para essa palestra. Né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, são 9h15, eu falei quase mais de uma hora aí, né? Então, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, se eu souber eu respondo, se eu não responder, eu passo para a doutora que está ali atrás, ou então para a Viviane, ou então o pastor Reginei que está aqui, né, ou para qualquer um outro. Então, se tem perguntas, podem fazer, eu sabendo responder, eu respondo, amados. Serei sincera. E vamos um de cada vez para não ter tumulto, nem aglomeração, porque nós estamos aqui respeitando as regras sanitárias, né? Eu tenho não uma pergunta, mas algo assim que é intrigante também para mim, que como o Criador é triuno, Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então, em tudo também nós encontramos o três também na natureza, né? Na altura, largura, profundidade. No centro da Terra existe o núcleo, a costa, o manto é a crosta. Então, isso também me leva a crer ainda mais no Criador, que fez tudo, né? Na água existe estado líquido, sólido e gasoso, então tem muita dele na natureza que ele criou. Então, era isso que eu também fico fascinado com ele. E um banquinho não fica em pé, com 2 pernas, né? Tem que ter pelo menos 3. Não é? Então, e sobre outra do evolucionismo também, que eu já estudei também, já fui no museu, já fui em alguns lugares também sobre Darwin, e eu vi que também como que a evolução, ela vai evoluir e somente uma espécie, como que existe diversas espécies, e seria somente uma, porque uma ia extinguir a outra na evolução. Então, talvez eu seja muito leigo em falar isso, mas não. É o que eu não consigo entender no evolucionismo, como eles explicam, como Darwin quis explicar e mostrar a respeito que nós viemos de uma bactéria de um fundo do oceano. Então, aí, por isso que eu falei da célula antes, né? Acho que você estava aqui desde o começo. Então, eu comecei pela célula, né? Porque tem todas aquelas probabilidades de existir vida, né? Então, tudo ali tinha que estar agindo a favor. Aí eles pedem 500 milhões de anos, mas 500 milhões de anos, uma delas deu origem a uma vida, segundo eles, né? E dessa veio um ancestral, uma única vida, então veio todos derivaram dessa vida comum, é um ancestral comum, né? A gente sempre fala assim, o macaco, não é o macaco, para eles é um ancestral comum, né? E pensa bem, dessa única célula que deu certo, em 500 bilhões, veio lutando aí, e chegamos até nós, com toda a nossa complexidade, né? Não ia... Por exemplo, o que o estudo mostra é de bilhões de anos, porque os continentes foram se mudando, aí tiveram vários estados, foi se adaptando ao clima, né? Foi se evoluindo assim.
Então, a espécie não seria extinta a outra? Não seria uma outra extinta e viria a outra? Um experimento famoso é o de Stanley Miller, né? Ele ganhou milhões de dólares, ficou famoso e depois ele teve que ir à frente dos seus colegas e dizer que ele tinha fraudado. Então, ele fez uma terra, ele criou as condições existentes na terra primitiva para dar origem da vida. Colocou os aminoácidos e tal, colocou todo o seu experimento e colocou energia, ele deu um choque lá. Então, dos 20 aminoácidos, né, apareceram 4. Só que aí ele ganhou, ele ficou muito famoso. Né, isso foi em séculos passados. Então, ele ficou muito famoso, só que depois ele teve que vir à tona e dizer que a terra primitiva que ele criou não era a terra primitiva que eles acreditavam. Entende? Então, eles forjaram. Né? Ele forjou e depois ele teve que vir à tona e pedir desculpa. Então, ficou famoso, ganhou muito aplauso, muitos dólares, e depois ele ficou quieto, por uns 15 anos ele ficou quieto sobre o experimento. Mas as pessoas especulam, né? Mesmo o incrédulo, junto com ele, quer um pedaço do bolo. Né? Então, vai pesquisar. Então, tem muita coisa que a gente não para pensar. Os jovens na escola não para pensar. Né? O jovem que não... Minha preocupação é o jovem dentro da igreja que não tem a base sólida, né? Na escola dominical, ele fica lá desenhando a Arca de Noé, né? E na Páscoa, ele desenha o coelhinho da Páscoa e sai ali levando os presentinhos de presente para o pai. Dentro de escola bíblicas, de fé reformada, eu já vi acontecer isso. Aí ele ganha ovinhos de Páscoa e levam para os pais, aquela festa na escola dominical. Né? A criança fica ali tempos desenhando a Arca de Noé e o professor não faz a ligação da Arca de Noé com a salvação. Então, os jovens saem da igreja reformada hoje, infelizmente, a maioria, com uma fé muito fraca. Então, ele chega na universidade e ele escuta um professor, um doutor, um PhD falando tudo aquilo, ele fala, isso mesmo. E ele vê erros de liderança dentro da igreja, o jovem vê tudo. Então, ele fala, é mesmo, e aquela igreja aconteceu isso. Ele começa a racionalizar, e ele abandona a sua fé, porque ele não está alicerçado. Que ele olhou para o lado, ele resolveu crer num homem. Né? E, às vezes, acontece isso, são coisas fraudulentas que são passadas para nós como ciência. E a ciência realmente não diz aquilo. Né? Então, esse é um problema que nós temos e temos que enfrentar e que nós vamos prestar contas diante de Deus por isso. Né? Cada jovem que se desvia, que vai para a universidade, que não tem a sua fé, claro que ele pode fazer a sua escolha. Né? A escolha dele independe... Mas ele precisa estar alicerçado na palavra dentro da igreja, para que, quando ele sair e escutar tudo isso, ele tenha a intenção de estudar realmente o que o professor está falando. Né? E não sair acreditando. Pois não, o jovem lá atrás. A minha dúvida... Ela tem relação com o carbono 14, porque eu lembro uma vez que eu assisti uma palestra até de um pesquisador norte-americano e tal, eu não lembro o nome dele aqui, ele é criacionista, né? Ele parece que é até um museu lá nos Estados Unidos, né? Aí ele tem ossos lá de gigantes, enfim, questões relacionadas... Oi? Não lembro. Ok, no problem. Ok. Mas, enfim, aí o que eu fiquei com dúvida é sobre essa questão da datação do carbono 14, por carbono 14, porque ele usa esse argumento lá, né? E aí eu fiquei com duas dúvidas. A primeira é, qual que é a idade, assim, que geralmente o pessoal... A idade que é recomendado usar a datação por carbono 14, né? Já que ele tem uma certa limitação, né? Não pode ser algo supostamente muito antigo, né, de bilhões de anos. A primeira é essa, e a segunda é que talvez ele tenha até usado um argumento que não seja válido, né, porque ele pegou, por exemplo, uma tartaruga, algo assim, né, que ainda estava vivo, ou então que era sabido que havia morrido recentemente, fizeram um teste por carbono 14 nela, aí deu assim que ela tinha
uma idade absurda, né, para aquele animal. Aí eu não sei, né, se esse argumento dele é válido, se ele fez algo que não pode, né? Mas, enfim, aí são essas duas dúvidas. Tá. Quanto à tartaruga, ou o artigo sobre a tartaruga, esse eu realmente não sei. Agora, não mais do que 20 mil anos. Então, por isso que não se usa carbono 14 para estudar. Os evolucionistas, volto a dizer, os evolucionistas não usam carbono 14 para estudar ossos, supostamente, de dinossauros. Porque dinossauros têm milhões de anos, e carbono 14, a meia-vida dele é 5.730 anos. Então, 20 mil anos são aproximadamente 4 meia-vidas. Tem cientistas que vão até 20 mil anos. Outros cientistas vão 10 mil anos para usar o carbono 14. Então, há uma série de controvérsias, certo? Então, essa é a primeira, é uma delas. Então, eu uso isso para uma coisa que eu acredito que tem 20 mil anos. Então, se eu acredito, o que é que está por trás de mim? A filosofia. Né? Por que não se usa para calcular, para datar dinossauro? Porque crê que a dinossauro tem milhões de anos. Só que criacionistas têm estudado ossos, supostamente, de dinossauros, e têm usado a datação de carbono 14. Então, os evolucionistas vão em cima desses cientistas, desacreditam os experimentos, desacreditam a integridade intelectual do cientista, criacionista, e diz que há uma contaminação de partículas beta na amostra. Então, a amostra está contaminada por partículas beta, que é o decaimento do carbono 14. Tá? Então, tem essas coisas que geram uma coisa bem complexa. Né? Então, nós temos evidências que nos dão um apoio, nos dão um suporte, né? E nós temos, do outro lado, a batalha, né, dos cientistas. Né? Eu não sou cientista, eu não fui para adiante, eu segui minha carreira técnica, né? Mas os cientistas travam uma batalha muito grande. E creio que vocês, aqui em Belo Horizonte, conhecem o doutor Marcos Eberle. Né? Então, ele é um cientista brasileiro que tem lutado aí pelo criacionismo. O doutor Adalto Lourenço, inclusive, é um presbiteriano, é um doutor, ele mora hoje nos Estados Unidos, é um doutor, ele é criacionista, ele é um presbiteriano. Né? Nós temos o doutor Rodrigo Silva, ele também é um criacionista. Né? Então, são pessoas de peso aí na sociedade, que estudaram muito na academia, né? Que sabem muito, muito mais do que eu, e que estão aí defendendo o criacionismo. Eu já participei de debates, eu viajei para fora e tudo, para dar essas palestras, mas hoje eu já não falo mais do criacionismo, há muito tempo atrás. Né? Hoje eu já não falo mais, porque eu acreditava que Deus precisava ser defendido por mim, né? Na minha ignorância, lá no começo da minha fé. Né? Então, eu queria ser criacionista, porque eu amava defender Deus e tudo. Deus não precisa disso, né? Deus não precisa da minha defesa. E tem uma outra coisa que eu tive que cuidar, meu coração, foi o orgulho. Né? Então, tem muito disso no meio acadêmico, sejam cristãos, não cristãos. Então, acaba gerando um debate assim de que eu sei mais. Né? Então, eu tenho meus cuidados, eu cuido do meu coração por causa do orgulho. Né? Então, é uma coisa minha, foi por isso que eu deixei de falar sobre esse assunto. Tanto é que eu não participo de debates, as minhas palestras, eu prefiro dar palestras para crentes, em escolas, quando me convidada, mas a minha palestra é criacionista, eu uso os argumentos a favor da criação. Né? Pois não, o senhor é o último, eu creio que pelo horário. Aqui o pastor. Só espero que não seja a pergunta mais difícil, que eu não vou saber responder, né? Não, apenas uma informação, né, eu acho que ajuda também. Aqui na região de Uberaba, tem um museu arqueológico na cidade de Peirópolis. Até porque eu fui na casa de um amigo, e lá na cidade eles iam construir um shopping. E à medida que o maquinário passou, eles começaram a achar um monte de ossos, né? Então, foi interditada a obra até que se fizesse todo o estudo. Né?
Então, chama-se Peirópolis. Eu já estive também nesse museu, é muito interessante, está muito perto da gente aqui, essa questão. Então, apenas para que informe. E uma questão assim, considerando a nossa visão da criação, aí uma hipótese, qual a sua impressão sobre a datação desse mundo criado? Mais de 10 mil anos, mais de 20 mil anos? Qual a sua impressão sobre o assunto? Podemos observar duas coisas, né? A criação do universo e a criação da Terra. Deus poderia ter criado o universo antes e criado a Terra depois. Eu creio que Deus criou Adão e Eva adultos, certo? Então, eu creio também que Deus já criou uma Terra adulta. Então, eu creio que, por exemplo, o estronço decai em chumbo, se não me falha a memória. Não, estronço não. Desculpa, vou esquecer agora. O carbono 14, já que falamos do carbono 14, decai em partículas beta, né? Então, Deus, sabendo da agressividade da radiação, Ele já poderia ter criado o pai, o elemento pai, adulto, e já decaindo. Entende? Então, eu particularmente creio numa Terra jovem, não creio na Terra com bilhões de anos. O universo pode ser mais velho. Não abala a minha fé isso, né? Não abala a minha fé. Eu creio que o universo pode ter sido criado antes, Deus criou a Terra depois, né? Porque a Bíblia não vai, né? O livro de Jó é muito poético, ele trata muito sobre isso. Então, eu creio que Deus criou Adão e Eva adulto e Deus criou a Terra adulta já. Então, por isso que a meia-vida dos elementos, como eu sou da área nuclear, essa parte é muito bonita, né? Então, creio nos elementos adultos já, e decaindo. O pai, né? Os elementos pais. Então, eu creio numa Terra jovem, não creio numa Terra antiga de bilhões e milhões de anos, né? O universo, não abala a minha fé se eu creio que o universo foi criado no mesmo tempo da Terra ou não. Mas como Deus é eterno, para mim é complicado fechar esse ciclo, né? Agora, a Terra eu creio numa Terra jovem, né? Não creio que é a Terra antiga. Eu creio na Terra adulta. Ok. Mais uma questão. Eu já tive com Adalto Lourenço, já esteve na igreja que eu fui pastor em São Paulo, eu acho que em 2019 ele esteve aqui também em Belo Horizonte. A minha pergunta é se tem alguma informação, se esse grupo que faz parte do criacionismo, né, científico, se eles têm feito escola, no sentido de ter outros propagadores dessa visão, né, porque a gente tem alguns ícones, né, algumas pessoas. Designer inteligente? Isso. Tá. Eu conheço muito pouco do design inteligente, eu procurei saber, porque eu falei, eu vou fazer parte, né, tem um monte de gente aí. Bom, eles não iriam me aceitar mesmo, então eu desisti. Mas eu não faço parte, porque eu procurei a visão deles, né? Então, eles dizem assim, esse é um grupo para quem busca a verdade. Eu não posso fazer parte, porque eu já encontrei a verdade. A verdade, para mim, é Cristo, certo? E como a irmã sabiamente leu aqui na frente, né? Ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas. Ela foi inspirada por Deus para escolher esse texto, né? Ele criou todas as coisas, nele tudo subsiste, o livro de Colossenses fala isso também, né? E ele era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Então, eu já conheço, então eu não preciso buscar a verdade, eu preciso ensinar a verdade. Deus vai me cobrar se eu estou ensinando a verdade ou não, né? Se eu estou ensinando o Evangelho de Cristo ou não. Então, quando eu vi isso nesse grupo, eu falei, bom, eu não posso fazer parte deles. Primeiro, porque eu não sou ninguém, eu não sou doutor, nem PhD, nem nada. Segundo, eu já encontrei a verdade, eu encontrei a Cristo, né? Tem uma outra coisa que eu acho assim, deles, eles falam do designer inteligente, então eles usam a palavra em inglês, isso tem um peso, né? No, designer inteligente, então é uma coisa espetacular, né? É como se fosse um marketing, é a minha interpretação, isso não quer dizer que eu estou certa.
E também eles não apontam para Deus, eles apontam para um designer, um desenhador inteligente. Então, ali naquele grupo tem pessoas, como o Dr. Marcos Eberle, uma pessoa que sabe muito, uma sumidade no assunto. Ele é cristão, ele crê no criacionismo bíblico, né? Ele crê no Deus da Bíblia. O designer inteligente dele é o Deus da Bíblia. Mas ele tem amigos, colegas ali no design inteligente, outros cientistas, que aceitam um criador, mas para eles é um ET, como aquele do artigo científico que eu mostrei para vocês. Então, não os condeno, nada disso, eu não tenho argumentos para falar, mas eu acho assim, eu tenho muito medo da doutrina de Balaão, né? A doutrina de Balaão são as mesclas, e as mesclas são, às vezes, perigosas, né? Eu acho. Então, assim, se eu vou investir milhões de dólares, se tem uma universidade que professa a fé reformada, e que investe dólares e dólares nesse assunto, e, de repente, eu tenho ali do meu lado uma pessoa de peso, mas cujo Deus é um ET. Então, eu preferiria gastar meu dinheiro em pregar a Cristo, e investir em missões, investir em missionários, para que se pregue a verdade, se ensine a verdade, porque é isso que Deus vai cobrar de nós, é o ensino da verdade, né? Então, é a minha opinião, eu estou disposta a conversar com quem quer que seja sobre isso, mas essa é a minha, eu acho isso um pouco perigoso, né? Principalmente para jovens, crianças que estão ali vendo tudo isso, né? Então, às vezes, investimos milhões, muitos dólares, talvez milhares de dólares, e eu estou ali investindo em uma pessoa que crê no ET, como criador, né? Eu acho que dessa questão do design inteligente, parece-me que nós, como evangélicos, ficamos assim, a gente estava buscando alguma coisa que desse mais consistência, então encontrou muito espaço no meio acadêmico, né, por conta disso. Mas é algo também que precisa ser reavaliado. Exatamente. Né, por né? conta dessa perspectiva de que os que fazem parte creem que existe um ser superior que criou, que é inteligente. Exato. Mas aí, quem é esse ser? Quem é esse ser? É algo e aí eu me preocupo, pastor, assim, desculpa, é isso que eu já acabei de falar, né? É o investimento financeiro, né? Que quem professa é uma universidade confessional que está investindo nisso, e, de repente, eu tenho ali uma pessoa que está dizendo que o Criador é um ET. Né? Eu poderia estar empregando esse dinheiro em missões, onde vão se ensinar a verdade, né? Essa é a minha opinião. Tá? Obrigado. Terminamos aqui, irmãos?